Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho, tá, de integral. Bom, para a gente começar a falar de integral, a gente precisa pensar em primitivas. O que primitivas diz? O nome que vem antes, né? Bom, então se eu pensar aqui, eu tenho que a minha função f de x, tá? Processo que eu tenho com relação à derivada integral. Eu vou passar por um processo que eu chamo de derivação. Aí essa função que eu derivei, eu vou passar por um processo que eu vou chamar de integração para chegar na minha função original. Só que se eu tiver uma constante nessa função aqui, quando eu integro, deriva vai dar zero, a hora que eu faço a integral, eu não sei exatamente qual é a constante, tá? Que chegou. Então, eu posso chegar numa família. Eu vou chegar nessa daqui, e mais todas as funções onde que vai mudar de acordo com a constante. Então, eu vou ter uma família de funções aqui, tá? Ou uma família de primitivas. Então, vamos ver um exemplozinho básico, tá? Eu tenho aqui a minha função 3x mais 2, eu vou passar pelo processo de derivada. Quando eu passo pelo processo de derivada, então eu tenho 3x quando eu derivo vai dar 3, 2 quando eu derivo vai dar 0. Aí eu venho, eu vou passar essa função aqui, tá? Pelo processo de primitiva ou de integração, para achar uma função que eu vou fazer o quê? Que função que eu derivei que me deu 3x, deu 3. Então, eu vou precisar de 3x. Bom, mas se eu olhar aqui, ó, 3x não é a função original, certo? Aí vocês podem falar assim, ah, mas como que se eu derivo eu volto na função, sendo que eu tenho uma constante aqui? Então, eu vou colocar uma constante qualquer aqui, que a hora que eu derivar vai dar zero, então eu chego nessa. E aqui que eu tenho o processo de família de primitivas ou de funções derivada, tá? Que a hora que eu derivar aqui, ó, 3x mais k, eu derivo 3x, eu chego aqui no 3 de novo, tá? E o k deu zero. Então, eu tô praticamente voltando na minha função original, tá? Eu volto na função que me dá 3 de derivada, porém, eu não consigo achar essa constante 2, porque essa constante, se for 3, se for 4, se for 5, se for 1.000.000, a hora que eu derivo vai dar zero. Então, minha função derivada é essa. Então, quando eu faço o processo de primitiva ou de derivação, o que eu estou pensando? Que eu vou achar todas as funções cuja derivada são 3x, tá? Então, vai ser quem? 3x mais a constante k, ok? Se eu pensar numa outra situaçã'zinha aqui, ó. Eu tenho minha função 5x mais 2. Quando eu derivo, eu tenho quem? Tá? F' de x vai me dar 5. Bom, puta, o que eu derivei? Tá? Que vai dar 5. 5x. Bom, aí aqui nessa da casa aqui eu tenho minha função primitiva que seria 5x mais uma constante. Cheguei nessa daqui. Se eu considerar essa daqui como a função derivada, tá? Eu quero a função que deu origem a essa daqui. Então, que função que quando eu derivei deu 5x, eu vou ter 5. Se eu tenho expoente 1, quando eu dei o tombo, ele tinha que ter 2, certo? Deu aqui? Poxa, deu 2 aqui. Eu preciso desse 2 aqui embaixo. Para hora que cair, aconteceu. Então, quando eu tenho essa processo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha constantezinha quieta. Eu vou fazer isso daqui, porque a hora que cai o 2 aqui, ele sumiu ali, certo? Ó, eu teria isso aqui, derivei, estaria aqui embaixo, a hora que eu derivo ele vem pra cá, ficou 5x. Então, essa aqui é a função cujo eu derivo me dá 5x, tá? Mais uma constante, deu 2, então eu tenho 2, quando eu derivei que dá 0, eu tenho x, então que vai dar 1, eu tenho 1 menos 0 dá 1, dá 0, x elevado a 0 dá 1, mais uma constante qualquer. Tá? Então, esse é o processo que eu vou pensar aqui. Então, a minha função aqui, f grande, vai ser essa daqui. Então, eu tenho 5, e a hora que eu tenho o tombo de 2 aqui, eu tenho que ter um 2 no denominador para cancelar. Porque aqui ficou só 5x. Então, é esse o processo que a gente faz aqui, ó. Ok? Vamos fazer mais um exemplozinho aqui. Bom, eu tenho 1 sobre x. Eu derivei, eu tenho uma função, que a hora que eu derivei me deu 1 sobre x.
Se eu pensar em todas as funções e suas derivadas, eu sei que quando eu derivo o ln de x, eu tenho 1 sobre x. Então, se eu considerar que a minha função que deu origem a 1 sobre x e ln de x, está correto. Mais 5. 5, eu preciso de um x aqui para a hora que eu derivar da zero. Da x derivada a zero, que dá 1. Para poder ficar 5. Mais uma constante. Eu não sei, pode ser que minha função seria só ln de x mais 5. Só que se eu colocar a constante aqui, ele não altera, mas inclusive ele vai me dar todas as funções cuja derivada dessa daqui. Mesma forma essa, eu preciso colocar o k para eu ter todas as funções que quando eu derivo me dê essa daqui de origem, ok? Vamos fazer uma terceira aqui. Se eu pensar, eu tenho elevado a x, 2x mais 1. Elevado a x é a única função que, se eu derivar, dá ela mesma. Então, a hora que eu integrar, também tem que ser elevado a x. E se eu derivar elevado a x, vai dar elevado a x. Então, a derivada integral de elevado a x não se altera. 2x. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho 1 aqui, eu preciso de mais 1, certo? Então, eu vou ter 2, que multiplica x ao quadrado sobre 2. Ok? Que aí, a hora que caiu aqui, a hora que eu derivei, tá? Para ficar 2, tá? Mais 1. Para ter um aqui, eu preciso do quê? De x elevado a zero. Então, eu tenho x, com expoente 1, a hora que eu derivo dá 1, dá 0, mais a constante. Então, se eu pensar aqui, o que eu posso pensar que eu tenho aqui a função? Elevado a x, esse 2 com esse simplifica, tá? Então, eu tenho x ao quadrado, mais x mais k. A hora que eu derivo essa função, eu vou chegar nessa daqui. Então, vamos verificar se isso é verdade. Vamos lá. Vamos fazer esse exemplozinho aqui. Elevado a x, a hora que eu derivo, se mantém. X ao quadrado, a hora que eu derivo, vai me dar 2x. É o que eu tenho aqui. X, a hora que eu derivo, vai me dar 1. E a constante, a hora que eu derivo, dá 0. Entendeu? Ó. Então, eu cheguei exatamente nessa função aqui quando eu derivei. Então, eu vou considerar essa daqui a família de primitivas. Ou a função cujo, quando eu derivo, me origina essa segunda função aqui. Então, eu tenho a primeira função, a segunda função, ok? Passando de primitiva para integral, que a gente vai ver que praticamente a mesma coisa, eu tenho uma notação. Então, aqui eu tenho a notação de integral, que parece um S. Realmente, o símbolo de integral é um E, parece um S esticadinho, que vem de soma, tá? A função que eu vou estar integrando e o indicador da variável que eu vou estar integrando. Então, eu tenho dx, então minha variável que eu vou estar integrando é em x. Ah, mas e da função? Não importa, porque se eu tiver um dx aqui e eu tenho uma função em y, essa função é constante, tá? Então, aqui eu tenho o quê? A integral de f de x dx. Então, eu vou estar integrando uma função em relação à variável x, ok? Então, vamos ver isso aqui na prática. Na prática, para facilitar aquele pensamento, que função que eu derivo que vai me dar esse valor? Eu uso algumas propriedades, tá? Quando eu penso na potência, eu tenho x elevado a um n qualquer, vai ficar x, n mais 1 dividido por n mais 1, mais a constante, tá? Bom, vamos ver um exemplo. Se eu tiver x ao cubo, quando eu vou fazer a integral, eu vou fazer aqui. Eu vou somar 1, tá? Sumir o sinal de integral, eu tenho x, 3 mais 1, n mais 1. Aí, porque eu tô fazendo em x, eu tenho x. Eu vou somar a constante que eu tenho lá atrás. Então, aqui, esse n mais 1 aqui, eu tenho que 3 mais 1. Então, vai ficar x elevado a 3 mais 1 vai dar 4, sobre 4 mais a constante. Então, aqui eu tenho a função que, quando eu derivei, me deu 3x. Será que isso é verdade? De repente, você pode falar assim, ah, o professor está me enganando. Então, vamos lá. X à quarta sobre 4 mais uma constante. Então, a minha derivada vai ser quem? 4
x a terceira sobre 4, mais a constante, a derivada é zero. Então, aqui eu vou simplificar, vai me sobrar x a terceira, ok? Vamos para uma segunda propriedade. Se eu tiver duas funções, aqui ela vale tanto para a soma quanto para a subtração. Então, eu tenho que a integral de f mais g, ou integral de f menos g, vai ser igual a integral de f mais ou menos a integral de g. Então, isso aqui, se eu tiver dois termos, eu posso estar usando, posso fazer direto, como eu posso estar fazendo individual. Dependendo da função, às vezes compensa a gente usar essa propriedade, porque eu posso fazendo aos pouquinhos, tá? Se eu tiver uma aqui, ó, nesse caso, seria isso aqui que eu estaria fazendo, a integral de 5 dx mais a integral de x ao cubo dx. Aí eu vou integrar uma de cada vez. Integral de x à quinta vai ficar x a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1, mais a integral de x ao cubo, x3 mais 1 dividido por 3 mais 1 e mais uma constante. Então, eu tenho x, 5 mais 6, 5 mais 1, 6, dividido por 5 mais 1, 6. Mais x elevado a 3 mais 1, que é 4, dividido por 3 mais 1, que é 4. Mais a constante. Então, aqui eu tenho a minha função, a integral dessa funçãozinha aqui, de x à quinta mais x ao cubo. Quando eu tenho um polinômio, podem falar assim, mas eu posso fazer direto sem usar a propriedade? Posso, porque na verdade eu estou usando a propriedade, essa propriedade aqui direto, mas eu posso vir de lá para cá. Posso fazer também. Só que se dependendo da função que eu tenho, tá? Que isso é conveniente fazer essa aplicação dessa propriedade, ok? Uma terceira propriedade, se eu tenho uma constante, tá? Que multiplica a minha função, essa constante pode estar multiplicando a integral da minha função. Um exemplo, eu tenho 8x à quinta. 8 é minha constante, x à quinta é minha função. Então, o que vai ficar? 8, a integral de x à quinta dx. Bom, eu vou ter 8x 5 mais 1 dividido por 5 mais 1, que vai ser igual a 8x à sexta sobre 6. Ah, mas eu posso simplificar aqui? Posso. Posso simplificar por 2, tá? Se eu simplificar por 2, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. Então, vai ficar 4 terços de x à sexta mais uma constante. Ah, mas eu não fui carregando a constante todo momento. Posso colocar só no final? Posso. Também é uma maneira correta da gente estar trabalhando, ok? Uma outra propriedade é quando eu vou fazer a integral de uma constante. Então, a integral da constante sempre vai ser a constante vezes a variável de integração. Então, no caso aqui, eu vou fazer a integral de 5 dx. Então, vai ficar 5x mais a constante. No caso aqui, eu não coloquei a constante porque eu estava preocupada só em pensar na constante aqui na integral, tá? Então, estaria essa aqui que é a minha função. Uma outra situação que a gente precisa pensar, já deu para vocês perceberem, que eu tenho uma integral e a derivada são processo inverso. Então, se eu estiver fazendo a derivada da integral, vai ser a minha função x, minha função f de x. Se eu fizer a integral da minha derivada de f de x, vai ser a minha função f de x, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, eu vou fazer a integral da minha... É a derivada da minha integral. Então, vamos fazer isso aqui para vocês entenderem essa propriedade passo a passo. Primeiro, vamos fazer essa integralzinha aqui, ó. Então, eu tenho aqui a integral de 2x mais 1 dx. Então, eu tenho 2x ao quadrado sobre 2 mais x, que é igual a x que eu posso simplificar aqui, x ao quadrado mais x, mais uma constante qualquer, tá? Porque eu tenho a família. Se eu for fazer agora a derivada dessa função em relação à variável x, então, vai ficar a derivada de x ao quadrado, 2x, a derivada de x é 1, a derivada da constante é k. Então, eu tenho aqui a minha função, que é a derivada da minha integral. Se eu olhar, é exatamente o meu ponto de partida. Então, eu não preciso fazer todas essas contas para chegar na função. Eu já posso tirar direto, que é a funçãozinha, ok?
Agora, vamos fazer mais algumas integraizinhas. Essa daqui acabou sendo a mesma. Então, eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado sobre 2 mais x mais a constante, que vai ser x ao quadrado mais x mais a constante, ok? Se eu pensar nessa daqui, eu tenho 4 termos, eu vou precisar fazer a integral todos os termos, tá? Então, nesse caso, eu tenho 5, que vai multiplicar x ao cubo, mais 1, então vai ficar x à quarta sobre 4, mais 4, aqui eu tenho x ao quadrado, 2 mais 1, x à terceira sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, porque aqui eu tenho 1, 1 mais 1, 2, mais 2x, que eu tenho a constante, mais a minha constante. Então, aqui eu tenho essa integral aí. Uma terceira situação, eu tenho 4 termos também. Então, eu vou fazer a integral de elevado a x, permanece. 3x ao quadrado, 3x ao cubo sobre 3, mais 2x ao quadrado sobre 2, mais x mais a constante. Dá para perceber que eu tenho 2 dividido por 2, que aqui é 1. 3 dividido por 3 é 1. Então, essa integral vai ficar elevado a x mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais k. Então, essa daqui é a função que é integral dessa daqui, ok? Mas essa situaçãozinha aqui, ó, eu tenho integral de ABx mais y em x. Então, eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer a integral em x, eu vou ter aqui AB, x ao quadrado sobre 2, mais y, só que y é uma constante, porque eu estou trabalhando em relação a x, y vezes x mais a constante. Então, aqui eu tenho a minha integral dessa funçãozinha aqui, ok? Então, pessoal, quando a gente vai calcular questões de integral, funções simples é dessa forma. Se for uma função mais complicada, a gente pode estar usando outras propriedades, técnicas para fazer o quê? As integrais, ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos!